Então, vamos! Neste bloco, nós vamos tratar das alterações fonéticas na ênclise. Já falei sobre isso, já resolvemos questões também sobre isso, mas só para você lembrar que toda vez que... Olhe para cá. 5 minutinhos de teoria, a gente volta a treinar. Quando os verbos terminam em RSZ e os pronomes pedidos são ou a ou as, ocorre a queda daquelas terminações, ou seja, cai o R, cai o S, cai o Z, acrescentando-se L, lolá, lois, lás. Quando os verbos terminarem em som nasal, acrescenta-se o N, noná, nos, nás. Então, veja, o verbo termina em R, deter. Na sequência, vem o pronome as. Cai o R, acrescenta-se L, deter, mais as, detê-las. O verbo termina em R. Na sequência, vem o pronome o. Cai o R, acrescenta-se L, anunciá-lo. O verbo termina em S. Na sequência, vem o pronome a. Cai o S, acrescenta-se L, promovemo-lá. O verbo termina em Z. Na sequência, vem o pronome o. Cai o Z, acrescenta-se L, di-lo. O verbo termina em M. Na sequência, vem o pronome a. Aí não cai nada, acrescenta-se N. Anunciaram mais a, anunciaram na. Então, o que você tem que entender? Você vai agora comigo para o exercício de fixação. E aqui eu vou te dar um passo a passo. O que a gente está aprendendo? Primeiro, você está aprendendo que toda vez que ocorrer a ênclise, o que é a ênclise? Ênclise é a colocação do pronome após o verbo. Toda vez que o pronome vem após o verbo, ele se liga ao verbo por meio do hífen. Então, ocorreu a ênclise, aí você vai colocar o hífen, tudo bem? Tá. Só que aí você vai verificar. Então, fez a ênclise, vai colocar o hífen, mas antes vai verificar a terminação do verbo. Se o verbo termina em R, S, Z e na sequência vem os pronomes ou a, os, as, ou se o verbo termina em som nasal e na sequência vem o pronome ou a ou os seus plurais, os, as, aí o que vai acontecer? Aí você vai fazer as alterações, tá? Então, vai verificar a terminação do verbo. Se for RSZ, você vai acrescentar o L, lolá, lois, lás. E aí vai cortar o R, o S e o Z. Se for som nasal, você não corta nada, você só acrescenta o N no na. Isso se os pronomes forem o a ou as. Então, fique ligado aí. O que eu quero dizer é o seguinte: isso só vai acontecer se os pronomes que vierem for o a ou as, o, não com lhe. Por exemplo, se fosse lhe, obedecer, cuidado, obedecer mais lhe. Vou lá colocar o lhe do lado do pronome com ênclise. Você não vai fazer nada. Obedecer-lhe. Entendeu? Aí não vai ter alteração fonética nenhuma. Então, fica aí a dica. Atenção. Atenção. E aí eu vou te dar 2 dicas finais. Primeiro ponto. Só ocorre com esses pronomes. O a, os, as. Segundo, se o verbo não terminar em RSZ ou som nasal, não faça nada, só coloque o hífen.
siga adiante. Só coloque o hífen, não faça alteração fonética nenhuma. Dri, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Se eu não escrever, eu tenho medo de você ter recaída. E eu vou te mostrar isso na prática, nas questões de concurso, como é fácil ter recaída. Então, assim, se não for nada disso, Dri, aí você só coloca o hífen. Tipo assim, quer ver? Ó, o verbo, ó, ama, o verbo é ama. Então, digamos, ele ama a mulher. Aí você vai lá, então, ó, vou mudar aqui, ó. Ele ama mais a. Ele ama a mulher. E aí, é alguma dessas alterações? O verbo termina em RSZ? É amar? Não. Então, se não termina em RSZ, você só vai colocar o hífen. Como é que vai ficar? Ama a. Agora, se fosse amar mais a para amar a mulher, aí seria amá-la, entendeu? Então, essas alterações fonéticas, elas só ocorrem se for com esses pronomes, o a, os as, e só ocorre se o verbo terminar nesses finais. Tudo bem? Então, para fechar, vamos ao treino. Então, vem. Bora. Bora pro treino. Todo mundo? Todo mundo que está aí ao vivo? Treino? Vamos. Agora. Vai. Dri, o que vai acontecer comigo? Você vai com 455. 455 frases. Depois, questões de concursos. Você vai treinar. Então, vamos lá. Comprar mais as. O verbo termina em R. Na sequência vem o pronome as. Cai o R, acrescenta-se L. Como é que vai ficar? Comprá-las. Ele vai comprar as frutas, ele vai comprá-las. 2, expusemos as verdades na discussão. Expusemos mais as. O verbo termina em S. Acrescenta-se L. Cai o S, cai o R, sempre assim. Acrescenta-se L. Ó, expusemos-las. Ele fez os deveres de casa. Ele fez os deveres. O verbo termina em Z. Na sequência vem o pronome os. Ele fê-los. Eles trouxeram o caderno para casa. O verbo termina em M. Na sequência vem o pronome o. Como é que vai ser? Acrescenta-se N. Trouxeram-no. Ele põe a blusa toda vez que faz frio. O verbo termina em som nasal. Ó. Toda vez que terminar em tio, é som nasal, ou M, terminou em tio ou M, a gente diz que é som nasal. Som nasal. Na sequência vem o pronome a. Então, como é que vai ser? Põe na. Ele põe a blusa, ele põe na. Tu pões, ó, o cara tem que ser, não pode ser distraído nesse tipo de questão, não. Dri, nem reparei que tinha um S ali. Putz, errei a questão, não pode. É por isso que eu tô aqui nesse vídeo, lembrando a você que tem que olhar para o finalzinho do verbo. Não pode ser distraído, tipo, nem viu o S. Ah, Adri, nem reparei que havia um S. Pois é, o S muda tudo. Tu pões a blusa, termina em S, tu põe lá. Corta o S, acrescenta-se L. Para deixar as meninas felizes. O verbo termina em R. Deixá-las. Ele vai abrir o consultório. O verbo termina em R. Na sequência vem o pronome o. Ele vai abri-lo. Ele vai instruir a aluna. Ele vai, ó, o verbo termina em R. Na sequência vem o pronome a. Ele vai instruí-la. Expuseram a verdade na discussão. Expuseram a verdade na discussão. E aí, expuseram mais a, como é que vai ficar? Expuseram na. Aí não corta nada. Apenas acrescento o N. Expuseram na. O que você acabou de aprender? Acabei de aprender
alterações fonéticas necessárias em emprego de pronomes pessoais. Agora eu convido você para fechar o vídeo com 2 questões de concursos da banca VUNESP, que é a banca que gosta desse assunto. Então, ó, questão 4. Para evitar a repetição, pode-se, por exemplo, substituir elementos de um texto por um pronome. Assinale a alternativa em que há a correta substituição da expressão em destaque no trecho por um pronome. Trate de tornar seus dias úteis. Torná-los, tornar-nos, tornar-lhes, torná-los, tornarem-se. Aí você analisa na vertical, olha para a frase, tornar seus dias. Quem torna, torna. Aqui já vem o objeto sem preposição, objeto direto. Se é objeto direto sem preposição, eu vou usar o pronome os. O verbo termina em R, acrescenta-se L. Como é que vai ficar? Ó, vou fazer ali no cantinho, tornar mais os, cai o R, acrescenta-se L. Resposta letra D. Questão 5. Bora, gente, bora, Adri, tô aprendendo. Tá, você tá aprendendo para mudar de vida, entendeu? Ontem eu recebi a notícia, quero mandar um beijo para minha família. Ontem eu recebi a notícia do meu sobrinho, que vai se tornar, eu vou comprar para ele uma assinatura do Estratégia. Ele é um dos meninos mais inteligentes que eu já vi. Arthur, titia tá ao vivo, tá? Eu tô só te respondendo, dizendo para você ficar tranquilo que eu vou junto com você, tá bom? Então eu vou comprar a assinatura do Estratégia e vou te orientar sobre o que você vai fazer, tá bom? Ele é um menino, tipo, não é mais, para mim vai ser sempre um bebê, mas ele foi meu primeiro sobrinho, então, assim, você sabe o que é isso, né? E ele é um menino muito inteligente, assim, fora da curva. Só que me preocupava sempre, porque muito inteligente e muito idealista num país que, infelizmente, não não premia, né, os idealistas. E muito idealista, né, muito politizado, mas com muita dificuldade de crescer, né, escolheu uma área complicada, que é a área de primeiro ele foi para a área de comunicação, e depois aí ele é nerd, aí ele começou a estudar TI, aí fez faculdade de TI e tal, só que TI já é uma área que tem mais hoje, né, hoje a gente tem mais mercado para a galera de TI, mas com muita dificuldade, né, muita dificuldade de arrumar um emprego e tal, estágio e tal, e eu falando: "Gente, esse menino é inteligente". Eu sempre pensei, ele devia estudar para concurso. Aí eu sempre desejando, mas isso não se fala, né, a pessoa tem que escolher. Eu já tinha, né, ele me conhece, eu já tinha falado: "Pô, inteligente assim tem que estudar para concurso". E aí ele tomou essa decisão. Num momento como esse, muitos estão começando a olhar para concurso público com tantas opções que há de concurso, você pode ter certeza, até quem nunca pensou em estudar para concurso agora vai começar a pensar, porque o país, a gente está numa situação sempre, melhorou, muita coisa melhorou, mas é muito difícil, né? E você pega um jovem, né, um jovem idealista, querendo crescer na sua profissão, e de repente ele começa a olhar para os lados e ver, nossa, que dificuldade, né? Como é que eu vou viver, né? Como é difícil, né? Comprar o pão de cada dia, né? Porque enquanto tá com a mamãe, tudo bem, mas e depois? E aí concurso pode ser, nossa, aí quando eu comecei a falar para ele, enfim, com o jovem você não pode impor, né? E aí você começa a falar, olha, para ganhar tanto, mas é daí para cima. Você vai começar com um salário de nível médio, ainda não terminou a faculdade. Nível médio, cara, há concursos aí que você começa com 6, 7 mil. Você imagina a tranquilidade que é você já ter isso, e aí terminou a faculdade, aí você vai para outro. Tô feliz da vida. E obviamente que a assinatura do Estratégia é a melhor opção, porque ali ele vai se preparar para esse concurso e para os outros, enfim. Ele nem sabe qual é o concurso, ele só sabe o que quer. Vamos.
5. E aí, isso aqui é uma prova de nível médio da VUNESP. Olha como com português o cara já resolve a vida. Aí ele dizia, em conformidade com o emprego dos pronomes estabelecido, blá, 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 a banca quer a correta. Ela quer a correta, ó. No 4º parágrafo, Rodolfo declara que, além de ser fã do autor, vai comprar o livro. Vai comprar o livro. Vai comprar o livro. Peraí, comprá-lo, comprá-lo, comprá-los, comprar ele, comprar eles. Peraí, Dri, quem compra, compra alguma coisa, o livro é objeto direto, o verbo termina em R, ó, comprar mais o verbo termina em R, o verbo termina em R. Dri, paga minha assinatura aí para mim, por favor. Dri, quero ser seu sobrinho. Dri, aceita mais um. Aí é isso, né? Aí todo mundo pedindo, todo mundo pedindo uma assinatura. Vá pedir para sua tia, tá bom? Ó, comprar mais o verbo termina em R, na sequência vem o pronome o. Então, peraí, ou é letra A ou é letra B. Ou é A ou é B, porque o resto, ó, não é o livro. Tá, entendi. Ou é A ou é B. Tá, aí qual a diferença da A para B? Mim ler, eu ler. Ora, viva o verbo. Viva o verbo. Pergunte a ele pelo sujeito. Quem é que vai ler? Eu. Se é sujeito, eu tenho que usar pronome reto. Por que é eu ler e não mim ler? Por quê? Não é sujeito? Sujeito a gente não usa reto? Lembra lá o início do vídeo? O início da aula de hoje? Para substituir sujeito, eu não tenho que usar pronome reto? Então, mim é oblíquo. Por isso que eu não posso dizer mim ler. Tá errado dizer para mim ler, mas não é porque seja coisa de índio. Para com esse negócio de preconceito. Ah, mim ler é coisa de índio. Qual é o problema? Qual é o problema, índio? Eu odeio isso. Não é por isso, não é porque é coisa de índio. É porque você usa o eu, e não é só o indígena. É quando você aprende uma língua, você está aprendendo a diferença de eu e mim. Eu e mim é super difícil para quem estuda uma nova língua. E os indígenas tiveram que aprender o português. E uma das dificuldades de quem aprende o português, seja indígena, seja americano ou europeu, é usar o eu e o mim. Qual a diferença entre eu e mim? Você vai usar eu se for sujeito do verbo. O mim é complemento. Lembra que o mim está lá na coluna de pronome oblíquo tônico? Mim, comigo, ti, contigo. Você vai usar mim se for complemento. Nesse caso, é difícil para quem estuda uma nova língua, porque tem que saber análise sintática, entendeu? E aí, veja, nesse caso, não é sujeito, quem é que vai ler suas novas crônicas? Eu. Então, se é sujeito, eu vou usar pronome reto. Eu ler. Resposta, letra B. Estamos chegando aí, agora, ao final. Só faltam duas coisas e aí acabou. No próximo vídeo, metecer nos voos. Vou falar rapidamente de algo que cai em prova, que são os coringas. Os coringas são um problema. Repita comigo. Os coringas são um problema. Por quê? Porque, para saber a função sintática de um coringa, eu tenho que saber a regência do verbo. Só que regência dá para usar um menino. Com regência, use o menino. Então, vou repetir. Coringa é um problema. Meter-se nos voos. Por quê? Por quê? Porque pode ser direto ou indireto. Para saber a regência, para saber se é direto ou indireto, eu tenho que ver a regência. Para saber regência, eu já sei, eu uso o menino. Então, não é mais um problema. Roda a vinheta.